Você já teve um daqueles momentos em que sua vida inteira muda no segundo que leva para apertar enviar? Para Renato Mendes, esse momento chegou às 23h45 de uma quinta-feira chuvosa em São Paulo. Pai solteiro, diretor de arte, um homem que passou 3 anos e meio reconstruindo sua vida depois de perder sua esposa Mariana, um pedaço cuidadoso de cada vez. Ele era bom em ser cuidadoso, bom em manter a cabeça baixa, seu trabalho afiado e seu coração trancado, até que não foi mais. A mensagem era para seu melhor amigo. Cara, minha chefe é tão gata que eu não consigo nem pensar direito perto dela. Aquele vestido verde hoje? Crime contra a produtividade. Foi para Elise Almeida Costa, a mulher que ele acabara de descrever, sua chefe. A tela do celular brilhou na escuridão da sala de estar. 3 pontinhos apareceram. Elise está digitando. Então, meu escritório, 8h amanhã em ponto. Nada mais. Renato olhou para a foto da filha na mesinha de centro e sentiu tudo o que havia construído começar a desmoronar. Deixe nos comentários qual a sua cidade. Eu adoro saber até onde essas histórias de amor e recomeço chegam. E agora? Deixa eu te levar para dentro do mundo de Renato. O despertador tocou às 6h15 da manhã. Mas Renato estava encarando o teto fazia horas. Dormir era impossível. Cada vez que fechava os olhos, via aquela mensagem, via o nome de Elise no topo, via aquelas 5 palavras: meu escritório, 8h amanhã. Ele se arrastou para fora da cama e cambaleou até a cozinha. Café primeiro, depois descobrir como explicar para sua filha de 8 anos que o papai acabara de perder o emprego porque não conseguiu guardar seus pensamentos para si mesmo. A massa de panqueca espirrou pelo balcão enquanto ele misturava com força demais. Suas mãos tremiam. Tentou estabilizá-las, tentou focar no ritmo familiar do café da manhã, mas sua mente continuava voltando para a mesma pergunta impossível. Como você se desculpa por algo assim? Pai, você está fazendo uma bagunça. Luna estava parada na porta, já vestida com seu moletom roxo favorito, o cabelo escuro ainda embaraçado do sono. Ela se parecia tanto com Mariana na luz da manhã que doía. Desculpa, pequena, só um pouco distraído. Ela subiu no banquinho da cozinha e o observou despejar a massa na frigideira. Você parece um zumbi. Obrigado. Era exatamente a aparência que eu estava buscando. É sobre o trabalho? Renato virou a panqueca, observando as bordas ficarem douradas, ou, neste caso, ligeiramente queimadas. É, só umas coisas que preciso resolver hoje. É sobre o aniversário logo? A pergunta o pegou desprevenido. Luna sempre lembrava, sempre mantinha o controle dos dias que antecediam a data em que a mãe morreu, como se estivesse se preparando para o impacto. Não, querida. Faltam ainda algumas semanas. Ele deslizou a panqueca para o prato dela. Isso é diferente. Só estresse normal do trabalho. Ela despejou a calda em um padrão espiral cuidadoso, do jeito que Mariana costumava fazer. Você trabalha demais. Eu sei. Renato se sentou na frente dela, seu próprio prato intocado. A mamãe costumava dizer isso também. Ela estava certa. Ela geralmente estava. Comeram em silêncio confortável. Luna balançava as pernas debaixo da mesa, cantarolando alguma música da escola. Renato a observava e sentia o peso de tudo que poderia perder pressionando seu peito. O emprego pagava por este apartamento, pela escola dela, pelo pouco de estabilidade que conseguiram recuperar depois da morte de Mariana. Uma mensagem de texto estúpida. Era só isso que bastava para colocar tudo em risco. Pai, sim, você está me olhando de um jeito estranho. Ele forçou um sorriso. Só pensando em como sou sortudo. Nojento. Você está ficando todo meloso. Mas ela estava sorrindo, cauda no queixo. A viagem até a escola de Luna os levou pela região da Vila Madalena, ainda quieta no início da manhã. Grafites coloridos decoravam os muros, cafeterias estavam começando a abrir, o cheiro de pão fresco misturado ao vapor das máquinas de café expresso. Era Paulo em seu momento mais honesto, antes da performance começar.
Renato parou o carro na frente da escola Girassol. Luna pegou sua mochila, mas antes que pudesse saltar para fora, ele se inclinou e a puxou para um abraço apertado. Pai, você está me esmagando. Desculpa. É só que te amo muito. Ela se soltou, rindo. Mais do que ontem. Era a coisa deles, o ritual matinal. Começou quando ela tinha 4 anos, e Mariana ainda estava viva. Sempre mais do que ontem, ele respondeu, as palavras automáticas mas verdadeiras. Isso é impossível. É tipo infinito mais um. Exatamente. Ela beijou o rosto dele e saltou do carro, mochila balançando. Renato a observou desaparecer pela porta da frente, cercada por outras crianças em jaquetas coloridas, suas risadas ecoando no ar úmido da manhã. Ele ficou ali mais tempo do que precisava. Viu a guarda de trânsito ajudar um retardatário a atravessar a rua. Viu uma mãe fazendo malabarismos com café, uma criança pequena e uma lancheira esquecida. Então olhou para o celular. 7h23. 37 minutos até sua execução. O prédio da Almeida e Costa Comunicação se erguia 12 andares acima do Itaim Bibi, todo vidro e aço e arquitetura cara. Renato tinha atravessado aquelas portas todos os dias úteis por 3 anos. Conhecia os seguranças pelo nome. Sabia qual elevador era mais rápido. Sabia exatamente quantos passos da recepção, até seu escritório no 8º andar. Hoje parecia estar caminhando em direção a um precipício. Suas mãos estavam suadas no volante enquanto entrava na garagem. Ficou sentado no carro por um momento, gravata apertada demais, colarinho pressionando seu pescoço. Através do para-brisa, podia ver os outros funcionários chegando. Daniel da contabilidade falando ao telefone. Sandra do RH equilibrando um tapete de yoga e um suco verde. Pessoas normais tendo uma quinta-feira normal. Renato conferiu seu reflexo no retrovisor. Sua gravata estava torta, olheiras escuras sob os olhos. Parecia um homem que tinha ficado acordado a noite toda contemplando o suicídio profissional, porque era exatamente o que ele era. Endireitou a gravata, pegou a mochila do laptop e saiu do carro. A subida de elevador até o andar executivo pareceu mais longa que o normal. Renato ficou no canto de trás, observando os números subirem. 8º andar, seu andar, onde ficava seu escritório, onde deveria descer e fingir que hoje era um dia como qualquer outro. Ele não desceu. 12º andar. Suíte executiva. As portas se abriram para um mundo de design minimalista escandinavo. Paredes brancas, madeira clara, janelas do chão ao teto que davam vista para a Avenida Brigadeiro Faria Lima. Em um dia claro, você conseguia ver até a Serra da Cantareira ao longe. Hoje, o cinza típico de São Paulo pairava sobre tudo como uma mortalha. Camila, a assistente de Elise, olhou para cima de sua mesa. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas Renato captou o lampejo de simpatia em seus olhos. Ela está esperando você, Camila disse baixinho. Boa sorte. Renato assentiu, garganta seca demais para falar. O escritório de Elise ocupava o canto noroeste, paredes de vidro dando a ela vista tanto da cidade quanto do horizonte. Normalmente essas paredes significavam transparência. Todo mundo podia ver para dentro. Mas hoje, as persianas estavam parcialmente fechadas, criando sombras. Ele podia ver a silhueta dela. De pé na mesa, não sentada. Isso parecia significativo de alguma forma. Renato bateu 2 vezes, embora a porta estivesse aberta. Entre, feche a porta. A voz dela era fria, controlada. A voz de CEO, não a pessoa que ele ocasionalmente vislumbrava em trocas de e-mail tarde da noite sobre estratégias de campanha. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Elise estava atrás de sua mesa alta, revisando algo em seu tablet. Ela usava um blazer cinza chumbo sobre uma blusa branca, cabelo preso em um coque elegante, óculos empoleirados no nariz. Ela parecia cada centímetro a mulher que tinha assumido a empresa do pai 6 meses atrás e aumentado a receita em 30%. Ela também não parecia nada com a mulher do vestido verde esmeralda.
A mulher que o tinha feito esquecer todos os limites profissionais que já estabelecera para si mesmo. Ela não olhou para cima imediatamente. Jogada de poder. Renato sabia disso intelectualmente, mas ainda funcionava. Ele ficou ali, desajeitado, incerto se deveria sentar ou permanecer em pé, sentindo-se como um estudante chamado ao escritório do diretor. Finalmente, ela colocou o tablet de lado e removeu os óculos. Sente-se, Renato. Ele sentou. Ela o estudou por um longo momento. Sua expressão não revelava nada. 3 anos construindo aquela agência, 3 anos de noites tardias e fins de semana trabalhando, 3 anos de campanhas premiadas que colocaram a Almeida e Costa no mapa. E tudo se resumia a isto: um escritório frio, uma mesa entre eles, e uma mensagem que ele nunca deveria ter enviado. Então, ela começou, sua voz ainda naquela calma assustadora. Minha chefe é tão gata que eu não consigo nem pensar direito perto dela. Renato sentiu o sangue drenar do rosto. Ouvir suas próprias palavras repetidas de volta para ele era de alguma forma pior do que vê-las na tela do telefone. Elise, aquele vestido verde hoje? Crime contra a produtividade. Ela colocou o telefone sobre a mesa entre eles, a mensagem ainda visível na tela. Você quer me explicar isso? Foi um erro. A mensagem era para... Para quem, Renato? Para quem você estava falando sobre mim assim? Meu amigo Mateus, nós, às vezes desabafamos sobre o trabalho. É estúpido, eu sei, mas foi só... Só o quê? Só você objetificando sua chefe? Só você transformando nosso ambiente de trabalho em algo desconfortável? As palavras dele morreram na garganta. Ela estava certa. Completamente certa. Não importava que a mensagem fosse privada. Não importava que fosse para um amigo. Ele tinha cruzado uma linha. Eu sinto muito, ele finalmente conseguiu dizer. Profundamente, completamente sorry. Foi inapropriado e não profissional. E eu entendo se você quiser. Me demitir? Ela se inclinou para trás na cadeira, dedos entrelaçados. É isso que você está esperando? Honestamente, sim. E o que acontece então? Com você? Com Luna? A menção à sua filha o surpreendeu. Elise conhecia Luna, é claro. A agência tinha eventos familiares ocasionalmente, piqueniques de verão no Parque Ibirapuera, festas de fim de ano. Luna adorava esses eventos, adorava ver onde o pai trabalhava. Nós, vamos dar um jeito, sempre damos. Você tem quanto de reserva? 3 meses? 4? Renato não respondeu. Eles ambos sabiam que era menos que isso. Elise se levantou e caminhou até a janela, mãos atrás das costas. Por um longo momento, ela apenas olhou para fora, para a cidade se estendendo abaixo deles. Carros pequenos como brinquedos na Faria Lima, prédios se estendendo em todas as direções até o horizonte cinza. 3 anos e meio atrás, ela disse finalmente, você chegou aqui para uma entrevista. Você se lembra do que me disse? Que eu precisava do emprego, Renato respondeu baixinho. Não. Você disse que precisava de uma razão para acordar de manhã que não fosse apenas sobreviver mais um dia. Você disse que sua filha merecia ver você realmente vivendo, não apenas existindo. Ela se virou para encará-lo. Você disse que trabalho era a única coisa que ainda fazia sentido depois de perder sua esposa. Eu me lembro. Você fez coisas incríveis aqui, Renato. A campanha da Naturalis, a rebrand da Café Central. Esses trabalhos colocaram a Almeida e Costa em um nível completamente diferente. Ela voltou para a mesa, mas não sentou. Então aqui está o que vamos fazer. Eu não vou te demitir. Renato piscou. Você não vai? Não, mas precisamos conversar sobre limites. Sobre profissionalismo, sobre o que é aceitável e o que não é. Claro, qualquer coisa. Ela o interrompeu. Precisamos conversar sobre a campanha Silva. Renato ficou confuso com a mudança de assunto. A campanha Silva? Cosméticos Silva. Eles vão decidir a conta na próxima semana. É a maior oportunidade que já tivemos. Ela se inclinou para a frente, mãos apoiadas na mesa.
E eu quero que você lidere comigo, como co-diretores criativos. Você... O quê? Você me ouviu. Essa mensagem, ela apontou para o telefone. Foi inapropriada. Foi invasiva. E sim, me deixou desconfortável. Ela fez uma pausa. Mas também foi honesta. E honestidade é algo que eu valorizo muito, mesmo quando é mal direcionada. Renato tentou processar o que estava ouvindo. Isso era real? Ou algum tipo de teste elaborado? Eu não entendo. A campanha Silva pode salvar esta agência, Renato. Não muita gente sabe, mas estamos em situação financeira delicada. Se não ganharmos esta conta... Ela não terminou a frase. Não precisava. Então aqui está minha proposta. Trabalhamos juntos nisso. Total transparência. Total profissionalismo. Você me prova que pode manter os limites no lugar, e eu vou considerar isso. Um erro de julgamento momentâneo. E se eu não conseguir provar isso? Então vamos reavaliar. Mas Renato? Ela segurou seu olhar. Eu não estou te dando essa chance porque sinto pena de você. Estou te dando porque você é o melhor diretor de arte que eu já trabalhei. E porque eu preciso do melhor se vamos conquistar essa conta. Renato sentiu algo se soltar em seu peito. Não estava demitido. Luna não teria que mudar de escola. Eles não teriam que voltar para o apartamento minúsculo onde moravam logo depois que Mariana morreu. Eu não vou te decepcionar, ele disse. E ele quis dizer isso. Eu sei que não vai. Elise estendeu a mão. Depois de um momento, Renato a apertou. O aperto de mão dela era firme, profissional, mas ele não pôde deixar de notar o calor de sua palma contra a dele. Segunda-feira, ela disse. 9h, sala de conferências principal. Traga suas melhores ideias. Estarei lá. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Elise? Sim. Obrigado. Por me dar uma segunda chance. Ela o estudou por um momento, algo não identificável passando por seu rosto. Todo mundo merece uma segunda chance, Renato. Até mesmo pessoas que enviam mensagens completamente inapropriadas para suas chefes. Havia o menor traço de sorriso em seus lábios. Renato saiu do escritório sentindo-se como um homem que tinha acabado de evitar um acidente de carro. Camila olhou para cima quando ele passou. Ainda empregado? Ainda empregado. Bom, eu gosto de você. Teria sido uma pena ter que treinar outra pessoa. Ele riu, um som que se sentia estranho depois da tensão da manhã. O resto do dia passou em uma névoa. Renato tentou trabalhar, tentou focar em seus projetos atuais, mas sua mente continuava voltando para aquela reunião, para o jeito que Elise o tinha olhado, para a oportunidade que ela estava lhe dando. Às 18h, seu telefone vibrou. Mateus. Cara, você está vivo? Mal. Ela te demitiu? Não. Ela me promoveu. Meio que. O quê? Renato contou a história toda enquanto dirigia para buscar Luna. Mateus ouvia, fazendo sons de descrença nos momentos apropriados. Então, deixa eu entender direito, Mateus disse quando ele terminou. Você manda uma mensagem dizendo que sua chefe é gata, acidentalmente manda para ela, e ela te dá uma promoção? Não é uma promoção, é uma oportunidade de provar que posso trabalhar com ela profissionalmente. Mano, ela gosta de você. Não seja ridículo. Nenhuma chefe normal faz isso. Elas te demitem ou fazem sua vida miserável até você pedir demissão. Ela está interessada. Mateus, estou falando sério. Pensa sobre isso. Ela poderia ter te destruído. Em vez disso, ela te deu a maior oportunidade da sua carreira. Isso não é comportamento normal de CEO. Renato desligou enquanto estacionava em frente à escola de Luna. Ele não queria pensar sobre o que Mateus estava insinuando. Não podia pensar sobre isso. Elise era sua chefe. Era tudo. Luna pulou no carro, cheia de histórias sobre seu dia. Renato ouviu, grato pela distração, enquanto dirigiam para casa pelo trânsito lento de final de tarde de São Paulo. Mas na parte de trás de sua mente, ele continuava vendo aquele quase sorriso nos lábios de Elise. Continuava ouvindo suas palavras.
Todo mundo merece uma segunda chance. E pela primeira vez em 3 anos e meio, Renato se perguntou se talvez, apenas talvez, ele merecesse mais do que apenas sobreviver. Talvez ele merecesse realmente viver novamente. O fim de semana passou devagar demais e rápido demais ao mesmo tempo. Renato passou sábado e domingo alternando entre rabiscar ideias para a campanha Silva e segunda adivinhar cada decisão que tinha tomado nos últimos 3 anos. Luna percebeu que ele estava distraído, mas não pressionou. Ela tinha aprendido cedo a ler os humores do pai, a saber quando dar espaço e quando oferecer um abraço silencioso. Domingo à noite, depois de colocar Luna na cama, Renato ficou acordado até as 2 da manhã, refinando conceitos. Tinha 6 direções diferentes espalhadas pela mesa da sala, cada uma mais ousada que a anterior. A Silva Cosméticos era conhecida por jogar seguro, por campanhas bonitas, mas esquecíveis. Se a Almeida e Costa ia ganhar esta conta, precisavam oferecer algo que ninguém mais ousaria. Segunda-feira chegou com o céu cinza típico de outono paulistano. Renato deixou Luna na escola às 7h45, beijou seu rosto sonolento e prometeu que estaria em casa para o jantar. Ela o fez prometer 2 vezes, o que significava que ela estava preocupada, mesmo que não dissesse. Às 8h45, Renato estava na sala de conferências principal. Tinha chegado cedo de propósito, espalhado seus materiais, verificado o projetor 3 vezes. Precisava que tudo fosse perfeito. Camila apareceu às 8h50 com café. Achei que você poderia precisar disso. Você é um anjo. Eu sei. Ela colocou a xícara na frente dele. Elise vai chegar em 5 minutos. Ela sempre chega exatamente no horário. Nervoso? Aterrorizado. Bom, significa que você se importa. Camila deu um tapinha no ombro dele. Você vai arrasar, Renato. Suas ideias são sempre boas. Ela saiu exatamente quando Elise entrou. Pontualidade militar, como Camila tinha previsto. Hoje ela usava calças alfaiataria pretas e uma blusa azul marinho, cabelo solto caindo sobre os ombros. Mais casual que na quinta-feira, mas ainda toda negócio. Bom dia. Bom dia. Elise colocou sua pasta na mesa e pegou um café da garrafa térmica que tinha trazido. Renato notou que ela bebia preto sem açúcar. Observou também que ela tinha olheiras leves, como se também não tivesse dormido muito. Então, ela disse, sentando na cadeira ao lado dele, em vez de do outro lado da mesa. Um gesto pequeno, mas significativo. Mostre-me o que você tem. Renato respirou fundo e começou. Ele apresentou todas as 6 direções, explicando a lógica por trás de cada uma, os pontos fortes e fracos, como cada abordagem poderia se desdobrar em uma campanha completa. Elise escutava com atenção total, fazendo anotações, ocasionalmente fazendo perguntas penetrantes que o forçavam a defender suas escolhas. 1 hora depois, ele terminou. Elise ficou em silêncio por um longo momento, estudando os mock-ups espalhados pela mesa. A número 4, ela finalmente disse, apontando para um conceito que usava mulheres reais de diferentes idades e backgrounds. Fala mais sobre isso. É sobre autenticidade, Renato explicou, animando-se. A Silva sempre usou modelos perfeitas, iluminação perfeita, tudo polido até parecer irreal. E se em vez disso mostrássemos beleza real? Rugas, manchas, imperfeições. Beleza que não precisa de filtro. É arriscado. É, mas é honesto. E eu acho que as pessoas estão cansadas de perfeição falsa. Elise mordeu o lábio pensando. Renato tentou não notar como o gesto a fazia parecer vulnerável, diferente da CEO confiante. André Fonseca vai odiar, ela disse. O diretor de marketing da Silva. Ele é velho guarda, acredita em glamour tradicional. Então convencemos ele que é exatamente por isso que eles estão estagnados. Audacioso. Você disse que queria o melhor. Elise sorriu, um sorriso real desta vez, não o tipo profissional educado. Eu disse mesmo. Ela se levantou. Vamos desenvolver isso, mas precisamos de mais. Pesquisa, dados, exemplos de outras marcas que pivotaram com sucesso.
E precisamos antecipar cada objeção que Fonseca vai levantar. Quanto tempo temos? A apresentação é sexta-feira. 4 dias. Isso é insano? Sim. Ela já estava na porta. Razão pela qual vamos trabalhar aqui à noite. Eu já cancelei meus outros compromissos. Você vai precisar fazer o mesmo. Luna, traga ela. Tem uma sala de descanso no 10º andar com TV e jogos. Outras vezes já trouxemos filhos de funcionários quando precisamos trabalhar até tarde. Renato piscou surpreso. Você pensou nisso? Você tem uma filha de 8 anos, Renato. Claro que pensei nisso. E então ela se foi, deixando-o sozinho com a sensação estranha de que talvez Mateus estivesse certo. Talvez houvesse algo mais aqui do que apenas profissionalismo. As próximas 3 noites estabeleceram um padrão. Renato pegava Luna depois da escola, eles jantavam alguma coisa rápida, então ele a levava para a agência. Luna a adorava. Ela ficava na sala de descanso desenhando ou assistindo seus desenhos favoritos, enquanto Renato e Elise trabalhavam 2 andares acima, refinando a campanha até cada detalhe estar perfeito. Na quarta à noite, Luna apareceu na sala de conferências às 9 horas. Pai, eu terminei meu dever de casa. Posso mostrar para você? Claro, pequena. Vem cá. Luna entrou timidamente segurando seu caderno. Ela olhou para Elise, que estava inclinada sobre uma pilha de impressões. Oi, senhora Elise. Elise olhou para cima e seu rosto inteiro mudou. A intensidade focada derreteu em algo mais suave. Oi, Luna. Que tal só Elise? Não precisa do senhora. Minha professora diz que temos que ser educados. Sua professora está certa, mas amigos não precisam de tanta formalidade. Luna sorriu com isso e mostrou seu dever para Renato. Era uma redação sobre meu herói. Ela tinha escrito sobre Mariana, sobre como a mãe era corajosa e gentil e sempre sabia fazer tudo parecer menos assustador. Renato sentiu sua garganta apertar. 3 anos e meio, e ainda doía assim, de repente, e feroz. Está lindo, pequena, ele conseguiu dizer. Elise tinha se levantado e caminhado até a janela, dando a eles privacidade. Mas Renato viu o jeito que ela limpou rapidamente o canto do olho quando pensou que ninguém estava olhando. Luna, Elise disse depois de um momento, sua voz controlada novamente. Você já viu uma campanha publicitária sendo criada? De verdade, quero dizer. Os olhos de Luna se arregalaram. Não. Quer ver? Seu pai e eu estamos trabalhando em algo bem legal. Luna olhou para Renato, que assentiu. Ela praticamente correu para a mesa, subindo em uma cadeira para ver melhor. Elise começou a explicar o conceito, usando termos simples, mas não condescendentes. Luna escutava fascinada, fazendo perguntas ocasionais que eram surpreendentemente perspicazes. Então vocês estão dizendo para as pessoas que está tudo bem não ser perfeita? Exatamente, Elise confirmou. Isso é legal. Eu gostaria que mais pessoas acreditassem nisso. Algo passou pelo rosto de Elise, uma vulnerabilidade rápida. Eu também, Luna. Depois que Luna voltou para a sala de descanso, o silêncio na sala de conferências era diferente, mais carregado de alguma forma. Ela é especial, Elise disse finalmente. Ela é tudo. Eu posso ver isso? Elise voltou para a mesa, mas não sentou. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você consegue? Criá-la sozinho, manter o trabalho, lidar com tudo? Renato considerou a pergunta. Honestamente, a maior parte do tempo sinto que estou apenas sobrevivendo. Mas Luna me dá razão para continuar. Sem ela, eu acho que teria desmoronado completamente. Você amava muito sua esposa. Não era uma pergunta, mas ele respondeu mesmo assim. Sim, Mariana era... Ela era minha melhor amiga, minha parceira em tudo. Quando ela morreu foi como perder metade de mim mesmo. Eu sinto muito. Obrigado. Ele fez uma pausa. Posso te fazer uma pergunta pessoal também? Elise enrijeceu levemente, mas assentiu. Por que você está fazendo isso?
Não só a campanha, mas trabalhar até tarde, trazer Luna, ser tão compreensiva sobre tudo. Por um longo momento, ele pensou que ela não ia responder. Então ela caminhou até o arquivo atrás de sua mesa e abriu a gaveta inferior. Tirou uma foto emoldurada que tinha estado escondida lá. Este é Pietro. Renato olhou para a foto. Um homem de aparência italiana, sorriso largo, braço em volta de uma Elise mais jovem que sorria de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Genuinamente, completamente feliz. Ele era seu noivo. Fomos mortos em um assalto há 5 anos. Íamos assinar a escritura da nossa primeira casa naquele dia. Renato sentiu o ar sair de seus pulmões. Elise, eu não sabia. Ninguém aqui sabe. Bem, Camila sabe, mas só porque ela estava comigo quando aconteceu. Elise olhou para a foto. Depois que ele morreu, eu enterrei tudo no trabalho. Assumi a empresa do meu pai, transformei em minha fortaleza. Construí paredes tão altas que ninguém conseguia atravessar. Por que está me contando isso? Porque quando li sua mensagem na quinta-feira passada, minha primeira reação não foi raiva. Ela o encarou. Foi pânico, porque há muito tempo que ninguém me fazia sentir vista, como pessoa, não apenas como CEO. O ar entre eles parecia denso de repente, carregado de coisas não ditas. Elise. Não, ela o interrompeu. Desculpa, isso foi inapropriado. Nós temos uma dinâmica profissional e eu não deveria... Não foi inapropriado, Renato disse baixinho. Foi honesto. E você disse que valoriza a honestidade. Eles ficaram ali, a 1 metro de distância, mas parecendo muito mais perto. Renato podia ver as manchinhas douradas nos olhos castanhos dela, o jeito que ela mordia o lábio quando estava nervosa. Então, seu telefone tocou, estilhaçando o momento. Luna. Pai, eu estou com sono. Já vou, pequena. Elise já tinha voltado para a mesa recomposta. É tarde mesmo. Vamos parar por hoje. Elise. Nos vemos amanhã, Renato. Mesma hora. Ele queria dizer algo, mas não sabia o quê. Então apenas assentiu e foi buscar Luna. No carro indo para casa, Luna bocejou. Eu gosto da Elise. Sim? Ela é legal, e ela olha para você de um jeito engraçado. Que jeito? Como a mamãe costumava olhar. Renato quase bateu o carro. Luna. Eu não me importaria, sabe? Sua voz estava sonolenta. Se você gostasse dela, a mamãe ia querer que você fosse feliz. Renato não conseguiu responder. Apenas dirigiu através da cidade cheia de luzes, sua filha dormindo no banco de trás, e pensou sobre paredes, sobre segundas chances, sobre o jeito que Elise tinha olhado para aquela foto de Pietro. Na quinta-feira, a tensão era palpável. A apresentação era amanhã e eles ainda estavam refinando detalhes. Renato tinha trazido Luna de novo, mas desta vez ela caiu no sono na sala de descanso antes das 10 horas. Eram 11h30 da noite quando Elise finalmente se afastou do computador. Acabou. Está pronta. Tem certeza? Não. Mas está o melhor que conseguimos fazer em 4 dias. Ela se esticou, pescoço estalando. Renato notou a tensão em seus ombros. Você deveria relaxar um pouco. Não consigo. Se perdermos esta conta, não vamos perder. Você não sabe disso. Sei sim. Porque nosso trabalho é excepcional. E porque você é a CEO mais brilhante que já conheci. Elise olhou para ele, surpresa. Você realmente acredita nisso? Cada palavra. Ela ficou em silêncio por um longo momento, então de repente riu. Um som surpreendentemente alegre. O que foi? Nós somos um desastre, não somos? 2 workahólicos traumatizados usando o trabalho para não lidar com nossos sentimentos. Quando você coloca assim... Ah, mas sabe o que é engraçado? Estas últimas 4 noites trabalhando com você foram as primeiras vezes em 5 anos que trabalho não pareceu como fuga. Pareceu como... conexão. Renato sentiu algo se soltar em seu peito. Para mim também. Seu telefone vibrou. Camila. Vocês 2 ainda estão aqui? É quase meia-noite.
Elise respondeu. Estamos indo embora agora. Bom, e Elise? Aquele look que você planejou para amanhã? Use o vestido azul marinho em vez disso. Confia em mim. Ela desligou antes que Elise pudesse perguntar por quê. Ela é muito mandona para uma assistente, Elise disse, mas estava sorrindo. Renato foi buscar Luna, que estava profundamente adormecida no sofá, abraçada em seu unicórnio de pelúcia. Ele a carregou com cuidado, seu coração apertando com amor. Elise segurou a porta do elevador para eles. Renato? Sim? Obrigada. Por estes dias. Por tudo. Obrigado a você. Por me dar uma chance. No estacionamento, enquanto ele ajustava a Luna no banco de trás, viu Elise caminhando para seu carro. Ela olhou para trás uma vez, acenando. Ele acenou de volta. E então, porque Luna estava certa, porque a vida era curta demais, porque talvez segundas chances existissem por uma razão, Renato gritou. Elise! Ela parou, virou. Quando isso acabar, quando a apresentação terminar, você gostaria de jantar? Não trabalho, não networking, apenas jantar. Mesmo a esta distância, no estacionamento fracamente iluminado, ele podia ver o sorriso dela. Eu adoraria. Sexta-feira amanheceu clara, um dos raros dias em São Paulo quando o céu estava realmente azul. Renato acordou sentindo-se nervoso, mas também estranhamente calmo. Tudo o que podiam fazer tinham feito. Agora era só apresentar. A Silva Cosméticos chegou às 14h em ponto. André Fonseca vinha na frente, um homem de 50 e poucos anos com terno caro e expressão perpétua de desaprovação. Duas executivas júnior o acompanhavam, ambas tomando notas em tablets caros. Elise os recebeu na recepção. Toda charme profissional e confiança. Ela usava o vestido azul marinho como Camila tinha sugerido, combinado com sapatos de salto que a faziam parecer ainda mais imponente. Renato esperava na sala de apresentação, verificando uma última vez se tudo estava perfeito. Luzes. Projetor. Amostras dos materiais impressos espalhadas artisticamente pela mesa. Quando todos se sentaram, Elise fez a introdução. Obrigada por estar aqui. Sei que a Silva está considerando várias agências para esta campanha, mas acreditamos que temos algo verdadeiramente único para oferecer. Ela olhou para Renato. Nosso diretor criativo, Renato Mendes, vai apresentar a visão. Renato respirou fundo e começou. Ele falou sobre autenticidade, sobre beleza real, sobre como o mercado estava mudando e as consumidoras estavam cansadas de padrões impossíveis. Mostrou pesquisas, dados, exemplos de outras marcas que tinham feito pivôs similares com sucesso. Então mostrou os mock-ups. Mulheres reais, fotografadas lindamente mas honestamente. 20 anos, 50 anos, 70 anos. Cada rosto contando uma história. O slogan, Silva, beleza que é sua. André Fonseca não disse nada durante toda a apresentação. Seu rosto permaneceu impassível, impenetrável. Quando Renato terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Finalmente Fonseca falou. Isso é... Ele fez uma pausa longa demais. Completamente diferente de tudo que consideramos. Renato sentiu seu estômago cair. Então Fonseca sorriu. E exatamente o que precisamos. O alívio foi tão intenso que Renato quase caiu na cadeira. Vocês entenderam algo que nenhuma outra agência entendeu, Fonseca continuou. Nossas consumidoras mudaram. O mercado mudou. Mas nós ficamos presos em fórmulas antigas. Uma das executivas se inclinou para a frente. A pesquisa é sólida. Os mock-ups são impressionantes. Quando vocês podem começar? Elise e Renato trocaram um olhar. Eles tinham conseguido. Os próximos 30 minutos foram gastos discutindo prazos, orçamentos e logística. Quando a Silva finalmente saiu, prometendo enviar o contrato até segunda-feira, Renato e Elise ficaram sozinhos na sala de apresentação. Por um momento eles apenas olharam um para o outro. Então Elise começou a rir. Um riso profundo, aliviado, alegre.
Nós conseguimos. Conseguimos. Você foi incrível lá dentro. Nós fomos incríveis. Ela se aproximou dele, ainda sorrindo. Então, sobre aquele jantar? Ainda está de pé, se você quiser. Eu quero. Ela fez uma pausa. Muito. Hoje à noite? Luna, pode vir. Se você estiver confortável com isso. Elise mordeu o lábio. Aquele gesto Eu adoraria vulnerável. conhecer ela melhor. De verdade, quero dizer. Não só em contexto de trabalho. Então, hoje à noite, 7 horas? Perfeito. Camila apareceu na porta. Então, como foi? Conseguimos a conta. Elise estava radiante. Eu sabia que conseguiriam. Camila abraçou Elise, então Renato. Vocês dois são perfeitos juntos, profissionalmente falando, claro. O olhar que ela deu deixou muito claro que não estava falando só profissionalmente. Naquela noite, Renato levou Luna a um restaurante italiano aconchegante na Vila Madalena. Elise chegou às 7h05, ligeiramente atrasada pela primeira vez desde que ele a conhecia. Ela usava jeans e um suéter simples, cabelo solto, quase nenhuma maquiagem. Parecia anos mais jovem. Parecia real. Luna adorou ela imediatamente. Eles falaram sobre tudo, escola e arte e livros favoritos. Elise ouvia Luna com atenção total, fazendo perguntas genuínas, rindo nas partes engraçadas. Depois do jantar, enquanto Luna estava no banheiro, Elise se inclinou sobre a mesa. Obrigada por hoje, por tudo desta semana. Obrigado a você. Você sabe, ela disse baixinho. Quando li aquela mensagem na quinta passada, meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. No mau sentido? No melhor sentido possível. Porque me forçou a parar de fingir que estava bem sozinha. Me forçou a perceber que tinha estado apenas sobrevivendo, não vivendo. Luna voltou e o momento passou, mas ficou pendurado no ar entre eles como promessa. Do lado de fora do restaurante, Elise se agachou para a altura de Luna. Obrigada por compartilhar seu pai comigo hoje à noite. Você pode compartilhar ele sempre que quiser, Luna disse seriamente. Ele fica muito sozinho às vezes. Luna, Renato começou, mas Elise apenas sorriu. Então vou ter que mudar isso, não é? Ela ficou, observando-os entrar no carro e ir embora. Renato olhou pelo retrovisor e a viu ainda ali, iluminada pela luz da rua, sorrindo. Eu gosto muito dela, pai, Luna disse sonolenta. Eu também, pequena. Acha que ela vai ficar? Renato pensou sobre tudo o que tinha acontecido na última semana. A mensagem errada que levou ao lugar certo. A conexão que não podia negar. Eu espero que sim. E pela primeira vez em 3 anos e meio, aquela esperança não pareceu assustadora. Pareceu como possibilidade. Pareceu como futuro. As semanas seguintes estabeleceram um novo ritmo. Renato e Elise trabalhavam juntos na campanha Silva durante o dia, sempre profissionais, sempre focados. Mas à noite, algumas vezes por semana, jantavam juntos. Às vezes com Luna, às vezes sozinhos quando a mãe de Mariana, Dona Teresa, ficava com a neta. Foi Teresa quem primeiro vocalizou o que todos estavam pensando. Era um sábado à tarde, quase 2 meses depois daquela primeira apresentação vitoriosa. Renato tinha deixado Luna com a avó para ir à academia com Mateus. Quando voltou para buscar a filha, Teresa o puxou para o lado. Preciso falar com você. O tom dela fez seu estômago revirar. Teresa tinha sido sua maior apoio depois da morte de Mariana, praticamente uma segunda mãe, mas ela também podia ser protetora, especialmente quando se tratava de Luna. Claro, sobre o quê? Luna me contou sobre Elise. Ah, então era isso. Dona Teresa, Deixa eu terminar. Ela segurou as mãos dele. Mariana foi minha filha, meu mundo inteiro. Quando ela morreu, achei que nunca ia conseguir respirar de novo. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Mas eu sobrevivi. E você sobreviveu. E aquela menina linda lá dentro sobreviveu. E agora eu vejo você sorrindo de novo. De verdade sorrindo, não só fingindo para Luna. Eu não sei se... Mariana ia querer isso para você, Renato. Ela me fez prometer, sabe? Nos últimos dias, quando ela sabia que não ia conseguir.
Fez eu prometer que ia garantir que você fosse feliz de novo. Renato sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela disse isso? Ela disse, não deixa ele se enterrar comigo, mãe. Ele tem tanto amor para dar. Promete que vai empurrar ele de volta para a vida quando chegar a hora. Teresa apertou as mãos dele. Essa hora chegou, meu filho, e eu estou aqui te dando permissão. Não que você precise, mas caso precise ouvir, está tudo bem ser feliz de novo. Ele a abraçou, ambos chorando silenciosamente na pequena cozinha dela, enquanto Luna assistia desenho na sala ao lado. Naquela noite, Renato levou Luna para tomar sorvete no Parque Ibirapuera. Eles caminharam ao redor do lago, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você gosta da Elise? Tipo, gosta? Renato quase engasgou com seu sorvete. Por que pergunta? Porque você fica sorrindo quando olha o celular agora. E porque quando ela está por perto você fica todo... diferente. Diferente como? Mais leve, como você era nas fotos antigas com a mamãe. Ele parou de andar, agachou para ficar na altura dela. E como você se sente sobre isso? Luna pensou cuidadosamente, mordendo o sorvete de chocolate. No começo eu achei que ia ficar com raiva. Tipo, trair a mamãe ou sei lá. E agora? Agora eu acho que a mamãe ia gostar da Elise. Ela sempre dizia que você precisava de alguém para cuidar de você porque você é péssimo cuidando de si mesmo. Renato riu, meio chorando. Ela estava certa. Então está tudo bem, pai. Você pode gostar da Elise. Eu permito. Ele a abraçou forte. Este ser humano pequeno e sábio que tinha apenas 8 anos, mas entendia mais sobre amor e perda do que a maioria dos adultos. Obrigado, pequena. Mas tem uma condição. Qual? Se ela for ficar com a gente, ela tem que gostar de pizza de calabresa. Porque é a melhor pizza e não vou morar com alguém que discorda disso. Acho que isso é justo. No trabalho, a campanha Silva estava indo bem demais. Talvez bem demais. André Fonseca ligava quase todo dia com novos pedidos, novas ideias, expansões da campanha original. Era o tipo de problema bom que toda a agência queria, mas estava colocando pressão imensa em toda a equipe. Elise estava trabalhando até mais tarde que o normal, chegando cedo, pulando almoços. Renato a via ficando mais tensa a cada dia, os ombros mais rígidos, o sorriso mais forçado. Era uma terça à noite, quase 22 horas. A maior parte da equipe tinha ido para casa. Renato estava terminando alguns mock-ups quando ouviu algo vindo do escritório de Elise. Um som que não reconheceu no início. Ela estava chorando. Ele hesitou na porta. Privacidade era importante. Mas eles tinham chegado tão longe nos últimos 2 meses. Ele não podia simplesmente deixá-la assim. Bateu suavemente. Elise? Estou ocupada. Eu sei que você está chorando. Silêncio. Então, entre. Feche a porta. Elise estava sentada no chão atrás de sua mesa, abraçando os joelhos. Maquiagem borrada, cabelo desfeito. Ela parecia pequena de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Renato se sentou no chão ao lado dela, não tocando, apenas presente. Você quer falar sobre isso? Hoje faz 5 anos. Não precisava dizer 5 anos do quê. Ele sabia. Pietro. Nós íamos assinar a escritura da casa às 2 da tarde. Ele passou em uma padaria para comprar champanhe para comemorar depois. 3 homens entraram. Ele tentou proteger a dona da padaria. Eles atiraram nele. Sua voz era monótona, como se estivesse recitando fatos que tinha repetido muitas vezes para si mesma. Ele morreu antes da ambulância chegar. E eu passei 5 anos culpando ele por ser herói, culpando a mim mesma por escolher aquele dia, culpando o universo por ser tão injusto. Elise. Você sabe o que é pior? Eu mal lembro do rosto dele agora. Olho para fotos e é como olhar para um estranho, e isso me faz sentir como se estivesse matando ele de novo. Renato conhecia esse sentimento, o jeito que memórias desbotavam, como seu cérebro traía você ao curar.
Às vezes eu não consigo lembrar como era o cheiro de Mariana, ele disse baixinho, ou o som exato da risada dela, e sinto como se estivesse perdendo ela de novo. Elise o encarou, lágrimas escorrendo. Como você suporta isso? Honestamente, eu não suportava. Por um ano inteiro após a morte dela, eu só estava indo através dos movimentos. Cuidando de Luna no automático, trabalhando porque precisava, mas não realmente vivendo. O que mudou? Luna me fez uma pergunta. Ela tinha 5 anos. Perguntou se a mamãe ia querer que a gente ficasse triste para sempre. Ele fez uma pausa, lembrando daquele momento. E eu percebi que Mariana ficaria furiosa comigo por desperdiçar nossa vida assim. Ela sempre dizia que a vida era curta demais para não ser vivida completamente. Pietro dizia a mesma coisa. Elise limpou as lágrimas. Ele vivia como se cada dia fosse uma aventura. Eu sempre fui a cautelosa, a planejadora. Ele me fazia relaxar, arriscar, viver. Então viva agora, por ele. É tão difícil. Eu sei, mas você não precisa fazer sozinha. Elise olhou para ele, algo mudando em seu rosto. Renato, o que estamos fazendo? O que quer dizer? Estes jantares, estes momentos. Estamos apenas, não sei, circulando um ao outro, com medo de dar o próximo passo. Você tem medo? Aterrorizada. Ela riu sem humor. De estragar tudo. De você perceber que sou muito quebrada. De perder você e ter que lidar com outra perda. Eu também tenho medo, Renato admitiu. Toda vez que penso em realmente tentar isso, em deixar ser mais que jantares ocasionais, entro em pânico. E se eu não for bom nisso mais? E se eu decepcionar você? E se algo acontecer e Luna tiver que passar por outra perda? Então ambos somos desastres assustados. Basicamente. Eles ficaram sentados ali no chão do escritório, ombros se tocando agora. 2 pessoas quebradas tentando descobrir como consertar uma a outra sem ferramentas certas. Posso te mostrar uma coisa? Elise perguntou finalmente. Claro. Ela se levantou, foi até o armário de arquivos, tirou um caderno. Um diário, Renato percebeu. Ela o folheou até uma página específica e entregou para ele. A entrada era de 3 anos atrás. Hoje conheci alguém na entrevista de emprego. Renato Mendes, diretor de arte incrível, portfólio brilhante. Mas não foi isso que me impressionou. Foi o jeito que ele falou sobre a filha. Com tanto amor, tanta vulnerabilidade. Fazia anos que não via alguém sendo tão abertamente humano em um contexto profissional. O contratei na hora. Sei que deveria ter feito mais entrevistas, mas algo sobre ele me disse que era a pessoa certa. Renato olhou para ela surpreso. Você escreveu isso há 3 anos? Eu mantenho um diário desde que Pietro morreu. Minha terapeuta sugeriu. Ajuda a processar. Ela virou algumas páginas. Tem mais. As próximas entradas mencionavam Renato ocasionalmente. Observações sobre o trabalho dele, mas também momentos pequenos. O jeito que ele sempre tinha tempo para ouvir problemas dos colegas. Como ele nunca perdeu uma apresentação de escola de Luna, mesmo quando significava sair do trabalho cedo. Como ele trouxe café para todos durante uma semana particularmente difícil. Então, uma entrada de 6 meses atrás. Estou desenvolvendo sentimentos pelo Renato e não sei o que fazer. Ele é meu funcionário. Isso é inapropriado. Mas cada vez que o vejo sorrindo para Luna no telefone, ou trabalhando até tarde porque se importa com a qualidade, ou sendo gentil quando não precisa ser, eu sinto algo acordando dentro de mim. Algo que achei que tinha morrido com Pietro. É aterrorizante. Você... Renato não conseguiu terminar a frase. 6 meses antes de você enviar aquela mensagem, eu já estava me apaixonando por você. Elise disse baixinho. Mas nunca ia dizer nada. Era sua chefe. Seria abuso de poder. Então só... mantive guardado. E quando recebeu a mensagem? Pânico primeiro, depois alívio, porque significava que eu não estava sozinha nisto. Renato colocou o diário de lado cuidadosamente e pegou as mãos dela. Elise Almeida Costa,
Eu tenho estado apaixonado por você por meses, provavelmente mais, e estou cansado de ter medo. Renato, não, deixa eu terminar. Sei que ambos somos traumatizados. Sei que ambos temos bagagem. Sei que é complicado porque você é minha chefe e eu tenho uma filha, e há milhões de razões lógicas para não fazer isso. Ele segurou o rosto dela gentilmente. Mas eu não quero lógica. Quero você. Quero jantares que não são sobre trabalho. Quero apresentar você como minha namorada, não só minha chefe. Quero construir algo real. Eu também quero isso, ela sussurrou. Muito. Então vamos tentar? De verdade dessa vez? Sim. Eles se beijaram ali no escritório dela, suave e tentativo no início, depois mais profundo. Era diferente do que Renato lembrava com Mariana, mas não de forma ruim. Apenas diferente. Novo. Um começo diferente. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Elise disse, oficialmente namorando. Isso vai ser uma bagunça no trabalho. Provavelmente. Vamos ter que contar para a RH. Definitivamente. E vai ter gente que vai falar. Com certeza. Mas vale a pena? Renato beijou ela de novo como resposta. Completamente. Na semana seguinte, eles foram oficiais. Conversaram com o RH, que era surpreendentemente solidário desde que mantivessem relacionamento profissional no trabalho. Contaram para a equipe em uma reunião, o que levou a aplausos de Camila e finalmente, que fez todo mundo rir. Mas o momento mais importante foi quando contaram para Luna oficialmente. Elise veio para jantar em casa deles pela primeira vez, não como colega de trabalho, mas como namorada de Renato. Luna preparou a mesa com cuidado, usando os guardanapos bons, que só saíam em ocasiões especiais. Então, ela disse quando estavam todos sentados, vocês são namorados agora? Sim, Renato confirmou. Como você se sente sobre isso? Luna fingiu pensar profundamente. Bom, primeiro preciso saber. Você gosta de pizza de calabresa? Elise pegou a referência imediatamente. É minha favorita. Ótimo. Segunda pergunta. Você promete não deixar meu pai usar aquelas camisas xadrez horríveis quando vocês saírem juntos? Luna! Renato protestou. Eu absolutamente prometo, Elise disse seriamente. E última pergunta. Luna ficou mais séria agora. Você vai cuidar dele? Porque às vezes ele finge que está bem quando não está. Elise segurou a mão de Luna através da mesa. Eu prometo que vou tentar. E prometo que se você achar que não estou fazendo um bom trabalho, você pode me contar. Ok, então. Luna sorriu. Você está aprovada. Depois do jantar, enquanto Luna estava escovando os dentes, Elise segurou Renato no sofá. Sua filha é incrível. Ela gosta de você. Eu realmente gosto dela também. Elise fez uma pausa. Isso assusta você? Quão rápido isso está acontecendo? Aterroriza, mas no bom sentido. Existe bom sentido de terror? Tem quando é você. Eles sentaram juntos no sofá, assistindo TV bobas e apenas existindo no mesmo espaço. Era normal de uma forma que Renato não sentia há anos. Como voltar para casa. Luna apareceu de pijama, pronta para dormir. Elise, você pode ler para mim hoje? Elise olhou para Renato, que assentiu. Eu adoraria. Renato a seguiu até o quarto de Luna, ficou na porta assistindo Elise ler para sua filha. Uma versão de A Bela Adormecida, que Luna tinha ouvido milhões de vezes, mas nunca se cansava. E ali, naquele momento, vendo as duas pessoas mais importantes em sua vida juntas, Renato soube. Isto era real. Isto era família. Isto era futuro. Depois que Luna dormiu, Elise ficou mais alguns minutos. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse enquanto estavam na porta. Sempre. O anel. O de Pietro. Eu ainda uso em uma corrente. Você percebeu? Percebi. Te incomoda? Não. Eu ainda uso minha aliança às vezes. Não no dedo, mas carrego na carteira.
Ele mostrou para ela a simples banda de ouro que Mariana tinha colocado em seu dedo 8 anos atrás. Nós não estamos traindo eles, Elise disse baixinho. Estamos honrando eles ao continuar vivendo. Exato. Ela o beijou suavemente. Obrigada. Por entender. Por ser paciente. Por ser você. Obrigado por dar uma chance ao cara que enviou a mensagem mais inapropriada da história. Melhor erro que você já cometeu. Melhor erro que já cometi. Nas semanas que seguiram, eles estabeleceram uma rotina. Jantares em família, algumas noites por semana. Encontros sozinhos quando Teresa ficava com Luna. Trabalho durante o dia, mantendo apropriado e profissional, mas com olhares roubados e sorrisos secretos. A campanha Silva estava sendo um sucesso estrondoso. Números de vendas estavam subindo. Engajamento nas redes sociais estava quebrando recordes. André Fonseca estava tão impressionado que estava falando sobre expandir a parceria. Mas sucesso profissional não era mais a única coisa na vida de Renato. Pela primeira vez em anos, ele tinha equilíbrio. Trabalho que amava. Uma filha incrível. E uma mulher que o fazia querer acordar não só para sobreviver o dia, mas para realmente vivê-lo. Era uma quinta à noite. 3 meses e meio depois daquela primeira mensagem errada. Renato, Elise e Luna estavam fazendo pizza caseira na cozinha. Farinha por toda parte, música tocando, rindo de nada e tudo. O telefone de Renato tocou. Mateus. Cara, você viu as notícias? A campanha Silva ganhou um prêmio. O quê? Prêmio Nacional de Publicidade Criativa. Categoria Melhor Campanha de Conscientização Social. Renato colocou no viva voz para que Elise pudesse ouvir. Eles olharam um para o outro, chocados e emocionados. Vamos ganhar um prêmio, Elise disse, rindo de surpresa. Nós vamos ganhar um prêmio, Renato repetiu. Luna levantou suas mãos cheias de farinha. Festa de pizza para comemorar. Naquela noite, depois que Luna foi dormir e Elise estava prestes a ir para casa, Renato a segurou na porta. Eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar, honestas e verdadeiras. Elise ficou muito quieta por um momento. Então sorriu, lágrimas nos olhos. Eu te amo também. Completamente. Aterradoramente. O tipo de amor que faz você querer planejar um futuro? Exatamente esse tipo. Eles ficaram na porta, abraçados. 2 pessoas que tinham encontrado segundas chances quando menos esperavam. Renato? Sim? Eu não quero ir para casa hoje. Então não vá. Luna. Luna adora você. E estamos fazendo isso de verdade, não somos? Então, fica. Elise ficou naquela noite, e na próxima, e na próxima. Não mudança oficial, não grande declaração. Apenas o começo natural de algo que já estava construído há meses. E em um final de domingo à tarde, enquanto os 3 assistiam filme juntos no sofá, Luna aconchegada entre eles, Renato percebeu algo. Ele era feliz. Realmente, completamente feliz. Não apenas existindo. Não apenas sobrevivendo. Vivendo. E quando olhou para Elise, viu o mesmo reconhecimento nos olhos dela. Isto era real. Isto era deles. Isto era família. 6 meses depois daquela mensagem errada que mudou tudo, Renato acordou com uma certeza absoluta. Ele queria casar com Elise. Não era uma ideia nova. Tinha estado germinando em sua mente há semanas, talvez meses. Mas aquela manhã de sábado, vendo Elise dormindo ao lado dele, cabelo espalhado no travesseiro, rosto relaxado e em paz, a certeza se solidificou em decisão. Ele ia pedir ela em casamento. O problema era como. Elise não era o tipo de mulher que queria algo exagerado ou público. Ela era privada, cuidadosa com vulnerabilidade. Ele precisava de algo significativo, pessoal, perfeito. Levou 2 semanas planejando. 2 semanas de segredos sussurrados com Luna, de conversas furtivas com Camila no trabalho, de encontrar o anel perfeito que não fosse muito, que não tentasse competir com a memória de Pietro, mas que fosse verdadeiramente dela. Luna foi sua cúmplice entusiasta. Pai, você tem que fazer tipo uma apresentação, ela disse uma noite, enquanto desenhavam ideias na mesa da cozinha.
Tipo o trabalho de vocês, mas sobre amor. Uma apresentação de pedido de casamento? Sim, com slides e tudo, porque vocês se apaixonaram no trabalho, então faz sentido. E assim nasceu o plano mais maluco e perfeito. Na sexta-feira seguinte, Renato disse a Elise que André Fonseca queria uma reunião de última hora para discutir expansão da campanha Silva. Ele pediu que ela se encontrasse com ele na sala de apresentação principal às 19 horas. Sexta à noite? Elise reclamou. Sério? Ele só tem esse horário. Prometo que vou compensar. Jantar especial amanhã? Você está prometendo. Prometo. O que ela não sabia era que não havia reunião. André Fonseca estava em Brasília, e a sala de apresentação estava sendo transformada em algo completamente diferente. Camila coordenou tudo como uma general. Luzes suaves em vez de fluorescentes brilhantes. Flores discretas nas mesas. O projetor configurado com uma apresentação que Renato tinha passado 2 semanas criando com a ajuda de Luna. Matheus apareceu às 18h30. Cara, você está fazendo isso mesmo? Estou fazendo. E se ela disser não? Ela não vai dizer não. Mas e se... Matheus. Renato olhou para o amigo. Pela primeira vez em quase 4 anos, tenho certeza de algo. Ela é minha pessoa. Eu sou a pessoa dela. E Luna adora ela. Isso vai dar certo. Matheus o abraçou. Mariana ia estar orgulhosa de você, mano. Espero que sim. Às 18h55, tudo estava pronto. Luna estava escondida na sala ao lado com Camila. Matheus tinha ido embora. Era só Renato, seu coração batendo descontroladamente, e uma apresentação de slides que ou ia mudar sua vida, ou seria a coisa mais constrangedora que já fez. Elise chegou exatamente às 19 horas, sempre pontual. Oi, Fonseca já chegou? Na verdade, Renato respirou fundo. Não há reunião. O quê? Eu menti. Desculpa, mas eu precisava te trazer aqui sem você suspeitar. Elise olhou em volta, notando as flores, a iluminação diferente. Renato, o que está acontecendo? Senta, por favor. Eu preparei uma coisa. Ela sentou, confusa, mas curiosa. Renato pegou o controle remoto do projetor e o primeiro slide apareceu. A história de como uma mensagem errada se tornou absolutamente certa. Elise riu, surpresa. Você fez uma apresentação? Você sempre diz que apresentações precisam contar histórias. Então, essa é a nossa história. Ele avançou para o próximo slide. Uma foto da fachada da agência. Há 3 anos e meio, um homem desesperado e quebrado veio para uma entrevista de emprego. Ele não esperava nada além de uma chance de pagar as contas e manter sua filha na escola. Próximo slide. Uma foto de Renato e Luna. O que ele ganhou foi muito mais. Ele ganhou propósito, ganhou comunidade. Ganhou uma razão para voltar a viver em vez de apenas existir. Próximo slide. Uma imagem estilizada de um telefone com uma mensagem. Então, 6 meses atrás, ele cometeu um erro. Um erro estúpido, inapropriado e completamente honesto. Elise estava sorrindo agora, lágrimas já brilhando em seus olhos. Ele enviou uma mensagem para a pessoa errada. Ou talvez, exatamente a pessoa certa. Próximo slide. Fotos deles trabalhando juntos, tiradas por Camila ao longo dos meses. Porque aquela mensagem errada levou a noites trabalhando até tarde, a conversas sobre perda e dor e sobrevivência, a perceber que ele não estava sozinho em sua dor. Próximo slide. Fotos dos 3 juntos. Renato, Elise e Luna. Aquela mensagem errada levou a jantares, a risadas, a uma menina de 8 anos encontrando alguém que entendia o que era perder e ainda escolher amar de novo. Renato fez uma pausa, olhou para Elise. Ela estava chorando abertamente agora, mas sorrindo. Elise Almeida Costa, nos últimos 6 meses você me ensinou que é possível honrar o passado enquanto constrói o futuro. Que amar de novo não é traição, é coragem. Que família não é só sangue, é escolha. Próximo slide. Uma única pergunta. Você vai escolher construir esse futuro comigo? Renato desceu de joelhos,
Tirou a caixa do bolso. Eu não estou pedindo para você esquecer Pietro. Nunca pediria isso. Estou pedindo para você me deixar estar ao seu lado, enquanto lembramos deles juntos. Enquanto honramos o amor que tivemos, construindo novo amor. Ele abriu a caixa. Um anel simples de ouro branco com uma esmeralda pequena. Verde como o vestido que ela usava naquele dia. Vai casar comigo? Vai deixar Luna e eu te amarem oficialmente? Vai construir essa família estranha e linda conosco? Elise não conseguia falar. Apenas acenou com a cabeça violentamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu preciso ouvir você dizer. Renato disse suavemente. Sim. Ela conseguiu finalmente. Sim, sim, absolutamente sim. Ele deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Ela o puxou para um beijo, profundo e desesperado e alegre. Posso sair agora? Uma voz pequena veio da sala ao lado. Elise se afastou, rindo. Luna estava aqui o tempo todo? Ela ajudou a planejar tudo. Luna apareceu correndo, seguida por Camila, que estava filmando tudo. Você disse sim, você disse sim. Elise pegou Luna em seus braços, segurando ela e Renato ao mesmo tempo. Claro que eu disse sim. Vocês dois são minha família agora. Então posso te chamar de mãe? Luna perguntou hesitante. Elise fez um som entre soluço e riso. Eu adoraria isso, mas só se você quiser. Eu quero, mas também ainda chamo a mamãe Mariana de mamãe no meu diário. Isso é perfeito. Você pode ter duas mães que te amam. Uma que está cuidando de você do céu e uma que está aqui cuidando de você na terra. Camila estava chorando atrás da câmera. Vocês três vão me fazer borrar a maquiagem toda. Eles riram, os três abraçados, uma nova família se formando de peças quebradas que finalmente se encaixaram. Naquela noite, depois que Luna finalmente dormiu, exausta de emoção, Renato e Elise ficaram no sofá planejando. Quando? Ela perguntou, olhando o anel no dedo. Quando você quiser. Não quero esperar muito tempo. Já desperdiçamos tempo demais com medo. Concordo. E eu quero algo pequeno, íntimo. Só pessoas que realmente importam. Perfeito. Elise respirou fundo. Eu quero fazer na praia de Camburi. Renato ficou surpreso. Camburi era onde eles tinham espalhado as cinzas de Mariana. Você tem certeza? Tenho. Porque Mariana faz parte desta história. Sem ela, você não seria quem é. E eu quero honrar isso. Quero que ela saiba que vou cuidar da família dela. Renato a beijou, profundamente grato por esta mulher que entendia. Ela ia adorar você. Acha mesmo? Tenho certeza. Mariana sempre dizia que a vida era para ser vivida completamente. Você encarna isso. 3 meses depois, em um sábado ensolarado de outubro, 42 pessoas se reuniram na praia de Camburi. Amigos próximos, família, colegas que tinham se tornado família. Luna estava radiante em um vestido lilás, tênis brancos enfeitados com glitter por insistência dela. Ela segurava as alianças em uma pequena caixa de veludo azul. Teresa, mãe de Mariana, estava na primeira fila, sorrindo através das lágrimas. Ela ia amar isso, ela tinha dito quando Renato contou os planos. Minha Mariana sempre quis que você fosse feliz. Camila era a madrinha, chorando antes mesmo da cerimônia começar. Mateus era o padrinho, tentando parecer sério, mas sorrindo demais. A cerimônia foi simples e perfeita. O celebrante era um velho amigo da família. Não havia arco elaborado ou decorações excessivas, apenas flores brancas e azuis, ondas quebrando ao fundo, brisa salgada no ar. Antes dos votos, Elise fez algo que ninguém esperava. Ela pegou um buquê de girassóis, as flores favoritas de Mariana, e caminhou até a beira da água com Luna. Mariana, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Obrigada por criar este homem incrível, por ensinar ele a amar completamente, por dar ao mundo esta menina perfeita. Ela olhou para Luna. Eu prometo honrar sua memória. Nunca vou tentar substituir você, mas vou amar sua família com tudo que tenho. Luna colocou os girassóis na água,
e juntas elas observaram as flores flutuarem nas ondas. Não havia um olho seco na praia. Quando Elise voltou, Renato estava mal conseguindo se controlar. Ele a puxou para um abraço apertado. Obrigado, ele sussurrou, por entender, por honrar ela. Ela faz parte de nós, Elise sussurrou de volta. Os votos de Elise fizeram todos chorarem de novo. Renato, eu prometo aparecer. Para jogos de futebol da Luna e projetos de ciências e terças-feiras aleatórias, quando nada especial está acontecendo. Eu prometo honrar o amor que veio antes de mim. Nunca tentar apagar o que não pode ser apagado. Eu prometo ser a mãe extra de Luna se ela me quiser. Amá-la tão ferozmente quanto amo o pai dela. Eu prometo construir uma vida com vocês dois, não apesar do passado de vocês, mas incluindo ele, porque Mariana sempre será parte desta família, e estou honrada em me juntar a ela. Os votos de Renato foram mais simples, mas não menos poderosos. Elise, eu prometo continuar sendo péssimo com tecnologia para que você possa consertar e se sentir superior. Risadas. Eu prometo apoiar seus sonhos mesmo quando eles te assustam. Eu prometo compartilhar minha família com você porque você se tornou a melhor parte dela. E eu prometo nunca, nunca mandar outra mensagem inapropriada. A menos que seja de propósito, Elise adicionou, e todos riram. Eles se beijaram enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa e dourado. Luna aplaudiu mais alto que todos. A recepção foi em um restaurante pequeno na beira da praia, íntimo e alegre, e exatamente eles. Mateus fez um discurso que era na maior parte piadas inapropriadas sobre romances de escritório. Teresa deu uma breve fala que fez todos chorarem. Minha filha está aqui conosco hoje. Eu posso sentir ela. E ela está sorrindo, feliz porque o homem que ela amou encontrou amor de novo. Feliz porque a filha que ela amou ganhou outra mãe. Elise, bem-vinda à família. Mariana aprova. Mas o melhor momento veio no final da noite. Renato encontrou Elise e Luna no deck com vista para o oceano, cabeças juntas, rindo de algo. Ele parou na porta, apenas observando. Sua esposa e sua filha. Seu passado e seu futuro. Amor perdido e amor encontrado. Pai, Luna chamou acenando. Vem ver o pôr do sol. Ele se juntou a elas, envolvendo os braços em volta de ambas. Do que vocês estavam rindo? A Luna estava me contando sobre aquela vez que você tentou fazer panquecas e quase incendiou a cozinha. Elise explicou. Aquilo foi uma vez. Uma vez. Você pôs fogo no óleo. Acontece. Eles riram juntos, os três, enquanto o sol se punha sobre São Paulo. Uma cidade de segundas chances e começar de novo. Renato pensou sobre aquela noite 9 meses atrás, sentado sozinho em seu apartamento, horrorizado por seu erro, certo que sua vida tinha acabado. Ele estava tão errado. Sua vida não tinha acabado. Tinha apenas estado esperando para começar. Em que você está pensando? Elise perguntou, pressionando contra ele. Sobre erros. Sobre como às vezes a coisa errada leva ao lugar certo. Melhor erro que você já cometeu. Melhor erro que já cometi. Luna se espremeu entre eles. Posso fazer uma pergunta séria? Claro, pequena. Agora que você e a Elise são casados, posso finalmente ter um cachorro? Renato e Elise trocaram olhares. Luna. Vocês prometeram discutir. Nós prometemos considerar. Considerar significa sim, eventualmente? Eventualmente, Elise concedeu rindo. Mas primeiro precisamos voltar da lua de mel. Vocês vão me levar? Claro que vamos. Somos um pacote combinado agora. Mesmo para a lua de mel? Especialmente para a lua de mel. Luna parecia satisfeita com isso. Eles ficaram ali, os três, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer. Raras e preciosas no céu normalmente nublado de São Paulo. Renato pensou sobre Mariana. Esperou que ela pudesse ver isso. Ver ele feliz de novo. Ver Luna amada. Ver a família que eles construíram juntos continuar crescendo de maneiras novas. E em algum lugar na brisa salgada,
Ele jurava que podia ouvir a risada dela. Aprovação, bênção, amor. Eu te amo, ele disse para Elise. Eu te amo também. Eu amo vocês dois, Luna adicionou. Posso ter sorvete agora? Eles riram e foram para dentro, em direção à música e à celebração, e ao futuro. Um ano depois daquela mensagem errada, Renato Mendes tinha tudo que nunca soube que podia ter de novo. Amor, família, alegria, propósito. E tudo começou com um erro. Um texto enviado para a pessoa errada que era exatamente a pessoa certa. Às vezes os maiores erros levam à maior felicidade. Às vezes a pessoa errada é absolutamente perfeita. Às vezes o amor aparece quando você menos espera, usando óculos elegantes e perguntando se você ainda pode fazer seu trabalho efetivamente. E às vezes, se você for muito sortudo, você ganha mais que uma segunda chance de felicidade. Você ganha uma família construída de peças inesperadas. Você ganha amor que honra o passado enquanto abraça o futuro. Você ganha a coragem de viver completamente de novo. Renato tinha encontrado sua segunda chance. Em uma mulher que o desafiava e o apoiava em igual medida. Em uma filha que era mais corajosa do que sabia. Em uma família que construíram juntos de fragmentos quebrados. Enquanto a última luz desaparecia do céu e as estrelas brilhavam mais fortes, Elise descansou a cabeça no ombro de Renato. Melhor mensagem errada que você já enviou? Melhor mensagem errada que já enviei. Luna se apertou entre eles. Podemos ir para casa agora? Estou cansada. Vamos para casa. Renato concordou. Casa. Não apenas um lugar, mas as pessoas. Estas pessoas. Sua família. Eles caminharam juntos em direção ao carro, em direção à música e às risadas, e ao futuro incerto, mas não mais solitário. Em direção à vida que construíram acidentalmente de propósito. Uma mensagem, um jantar, uma escolha de cada vez. E se você escutasse cuidadosamente sob a brisa do oceano, poderia ouvir 3 palavras carregadas no vento. Palavras que soavam suspeitamente como: eu aprovo. Fosse Mariana dando sua bênção ou apenas o universo reconhecendo que às vezes as coisas funcionam exatamente como deveriam, Renato escolheu acreditar que eram ambos. Afinal, ele tinha aprendido algo importante este ano. A mágica acontece quando você para de ter medo de cometer erros. Quando você se permite ser vulnerável. Quando você envia a mensagem para a pessoa errada que acaba sendo exatamente a certa. Se essa história tocou seu coração, eu adoraria ouvir de você. Deixe um comentário me contando de que cidade você está assistindo. Tem algo lindo em saber que essas histórias de segundas chances e amor inesperado estão alcançando pessoas por todo o Brasil e pelo mundo, lembrando a gente que nunca é tarde para recomeçar. E se você acredita em finais felizes que começam com erros honestos, deixa aquele like e se inscreve no canal para mais histórias que celebram a bagunça linda de ser humano. Porque às vezes, as melhores coisas da vida começam com um erro. Às vezes, a mensagem errada vai para a pessoa exatamente certa. E às vezes, se você for corajoso o suficiente para arriscar, o amor te encontra quando você menos espera e quando você mais precisa. Obrigado por fazer parte dessa jornada.